que eu vou falar? Tá gravando já? Olá, pessoas! No capítulo dessa semana, a revista tinha uma matéria que vai levar a gente a conversar a respeito das vivências e amores de pessoas transexuais. Mas antes de a gente começar esse capítulo, vou pedir para vocês darem um pulo aqui embaixo, já se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações e vamos lá! Projeto Diário Visual, o G em Questão, capítulo 86. Existem limites para o amor? Uma matéria extremamente necessária, publicada na edição 87 de dezembro de 2004, onde parceiros de mulheres trans expressavam seu amor, cumplicidade e coragem de enfrentar quaisquer questões em prol de seus relacionamentos, me levou a pensar se existem limites para o amor ou nós que limitamos nossas vivências. Em comparação aos dias atuais, ainda parecia haver muito a se aprender e entender sobre o assunto, pois enquanto um dos entrevistados se considerava gay por se relacionar com uma mulher trans, outros nem pensavam na sua orientação sexual, porque o que importava não era a sua sexualidade, mas o amor construído com outro ser humano. Com tantos estudos sobre o assunto, hoje conseguimos entender que você não precisa ser um T-lover, como eles chamavam na época, para se relacionar com uma pessoa trans. Você só precisa ser humano e entender que sentimentos vão muito além de construções sociais que segregam vivências e a possibilidade de ser feliz construindo uma vida ao lado da pessoa amada. O grande problema com os rótulos e definições de orientação sexual é que muita gente, por medo de lidar com uma que não quer aceitar para si, pelo preconceito internalizado, deixam de viver seus amores pelo simples fato deles não se encaixarem numa expectativa externa existente em relação às suas vidas. Para se relacionar com uma mulher trans, você só poderia ser hétero, bissexual ou lésbica, no caso da mulher trans também se identificar como uma. Para se relacionar com um homem trans, a mesma coisa, hétero, bissexual ou gay, caso o homem trans a relação se identifique como gay também. Tudo isso é numa definição bem simplista, porque o espectro da sexualidade é bem mais complexo do que isso. Todos nós temos ciência dos nossos objetivos e desejos, e eu sei que a discussão fica muito mais complexa quando se coloca na equação o lidar com as diferenças físicas que essas relações demandam. Dentro do seu limite, só cada indivíduo consegue mensurar a importância de viver essa grande história de amor. Uma questão muito importante, e que devemos falar cada dia mais para que esse estigma seja erradicado, é que pessoas trans não existem para alimentar nenhum tipo de fetichização social com seus corpos. São seres humanos assim como eu e você, dignos de respeito, felicidade, realizações e, acima de tudo, viverem suas histórias de amor assim como qualquer um. E agora a pergunta do Rafa. Você conhece pessoalmente alguma pessoa trans? Que celebridades ou influenciadores trans você acompanha e recomenda? Pessoalmente eu não conheço. Se eu conheço, eu desconheço, porque a pessoa nunca falou comigo a respeito disso, que é uma realidade, né? Porque nem toda pessoa trans, nenhuma pessoa trans é obrigada a sair falando por aí a respeito da sua identidade de gênero. Ela é um ser humano e ela vive a vida dela e ela, com quem ela se sentir confortável para falar a respeito disso, ela tem que falar ou não. Mas pessoalmente eu não convivo com nenhuma que eu saiba, e em relação a influenciadores digitais eu não sigo muitos. O único que eu sigo é o Luca, mas eu nem sigo, e na verdade eu comecei a seguir quando eu conheci o canal dele Transdiário, mas é um canal que ele nem alimenta muito mais no YouTube, que ele falava das vivências dele. E na verdade eu comecei a seguir mais ele no Instagram mesmo por causa do crush que eu tinha na pessoa, que eu acho ele bonita beça. Então nem era tanto por causa da pessoa ser transexual. Tipo, tem muitas séries que eu e o Rafa a gente assiste, e também o RuPaul's Drag Race, que a gente acaba tendo contato com vivências, né, dessas pessoas que estão lá inseridas no elenco e tal, como a série Pose. Tem muitos documentários na Netflix falando a respeito da vivência dessas pessoas. O que é importante, independente de a gente ter essas pessoas na nossa vida ou não, é que isso não faz com que a gente não tenha como buscar saber sobre a vida dessas pessoas, sobre essas vivências, para que isso se torne cada vez mais natural dentro da sociedade e até mesmo dentro do nosso universo, se a gente vier ter contato com essas pessoas. Então o fato de a gente não ter, às vezes, o convívio diário ou um contato pessoal com esse tipo de pessoa não faz com que isso exima a gente não conhecer e saber sobre essas vivências. Parte muito da gente querer saber cada vez mais sobre a diversidade de corpos, de pessoas, de orientação sexual, de
identidade de gênero, para que a gente saiba lidar com as diferenças que existem dentro da sociedade em que a gente está inserido. Em busca de mais entendimento, aceitação e apoio nas causas LGBT, a seção Cidadania falava do Centro de Atenção, Atendimento e Referência que já estava aprovado no papel, só faltava o decreto. Eu não consegui encontrar se esse centro de atenção especificamente saiu do papel, mas felizmente ao longo de tantos anos diversos centros de cidadania LGBT foram criados por todo o país. Seguindo essa mesma linha da necessidade de mudanças para a erradicação da homofobia, o entrevistado dessa edição, o Fernando Gabeira, falou a respeito de resoluções que contribuiriam bastante para esse movimento em nossa sociedade. O primeiro ponto é passar a ter a posição tanto nacional quanto internacional no sentido de lutar contra. Depois devemos garantir internamente que a discriminação seja punida. O terceiro ponto é mais delicado. Terá que ser trabalhado sob o ponto de vista cultural da própria educação. A vida social começa ali. Formar professores que compreendam mais a natureza humana é um bom caminho. Isso vai exatamente de encontro ao falar de alguns capítulos atrás. O trabalho para a erradicação do preconceito deve se dar início na infância. Aí sim começaríamos um trabalho de cortar esse mal pela raiz. A seção Help dessa edição falava do choque de realidade a ser enfrentado quando se decide finalmente morar junto com o amor da sua vida. O David Brasil continuava com sua obsessão pelo bombeiro mais famoso do Brasil, na época o José Albucaces, e de quebra trazia também o Eduardo Moscovis, que vinha fazendo o maior sucesso na novela Senhora do Destino. Na galeria dessa edição, um pôster do astro do futebol que já havia sido capa da revista, o Túlio Maravilha. Fala tudo de novo, né? Maravilha! Na galeria dessa edição, um pôster do astro do futebol que já havia sido capa da revista O Túlio Maravilha. Na seção Desejo, mais um ensaio polêmico, dessa vez dos irmãos Adriano e André Moraes simulando uma luta greco-romana, que vai de encontro com o que eu falei alguns capítulos atrás, quando a gente falou a respeito dessa problemática do incesto. No ensaio de capa, o locutor Marco Baby, que infelizmente teve seu ensaio polarizado com tantas ideias diferentes, que no final das contas a única parte que realmente valeu a pena foi onde personificava sua profissão, que foram até as fotos que eu escolhi para mostrar para vocês aqui no vídeo, e assim a gente termina mais esse capítulo. Falando sobre pessoas e vivências trans, vocês têm contato com pessoas trans na realidade de vocês? No dia a dia, na vivência, no trabalho, no seu círculo de amizade? Diz pra mim como é que é lidar com essas pessoas e o quanto isso ajudou na desconstrução de vocês a respeito da vivência dessas pessoas. É até bom pra eu saber, porque é uma coisa que eu não tive na minha vida pessoal e seria bem legal saber da experiência de vocês. Queria agradecer mais uma vez por ter vocês aqui comigo essa semana e pedir o de sempre pra vocês darem um pulo aqui embaixo, se inscrever no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. Vai lá no meu Instagram para interagir comigo se quiser. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.